Oi, pessoal, aqui é a professora Bruna, tá? Vou dar continuidade ao nosso conteúdo na nossa sala invertida através de videoaula, tá? Vamos falar sobre ângulos. E eu trouxe para vocês tipos de ângulos. Nós vamos dar nomenclaturas aos ângulos através da sua medida, tá bom? O primeiro tipo são os ângulos agudos, tá? Todo ângulo que medir o seu ângulo menor que 90 graus, a gente chama ele de ângulo agudo. Então, todos os ângulos que sejam menor que 90 graus são ângulos agudos. Aí eu trouxe um exemplo para vocês. Como é que a gente sabe que um ângulo é menor que 90 graus? Quando ele é mais fechadinho, tá vendo aqui, ó, a abertura dele não completa e chega nessa reta perpendicular, tá vendo? Ele é mais fechadinho. Exemplo, se eu disser que esse ângulo ABC mede 60 graus, qual outro ângulo pode ser? Pode ser 50 graus, pode ser 70 graus, pode ser 89 graus, entre outras medidas, tá bom? Todos os ângulos que sejam menor que 90 graus, ok? E aí a gente tem um ângulo que mede 90 graus. Esse é o ângulo que a gente coloca ele como apoio. É a partir desse ângulo que a gente pode dizer que um ângulo é agudo ou outro ângulo tipo que a gente vai aprender já já, tá? Então, ó, o ângulo em que os seus lados formam retas perpendiculares, são essas retas assim, ó, que formam uma cruzinha, se a gente dar continuidade, vai formar uma cruzinha, tá vendo? Então, todo ângulo que formar esse quadradinho aqui, ó, a gente sabe que quando tem esse quadradinho, o ângulo vai medir 90 graus, ok? Sempre. Então, sempre que o ângulo for de 90 graus, aonde o seu desenho complete assim, ó, os dois lados de um quadrado, tá vendo? Ele vai medir sempre 90 graus, tá? Aí a gente chama ele de ângulo reto. E aí o outro tipo é o ângulo obtuso. Todo ângulo que seja maior que 90 graus, nós chamamos ele de ângulo obtuso. Tá vendo? Aqui, até aqui seria de 90 graus. Quando ele ultrapassa a marca da reta perpendicular, esse ângulo vai ser maior que 90 graus. Logo, ele vai ser um ângulo obtuso. Exemplo, se eu disser que esse ângulo ABC mede 120 graus, ele é um ângulo obtuso. Ele pode ser 100 graus, ele pode ser 91 graus, ele pode ser 110 graus e etc, tá? Qualquer medida maior que 90 graus é um ângulo obtuso, tudo bem? E o último ângulo que eu vou trazer para vocês é o ângulo raso. O ângulo raso, eu já havia falado desse ângulo quando a gente deu início ao conteúdo de ângulos. O ângulo raso, ele vai medir sempre 180 graus, tá bom? Como ele é? Quando eu tenho duas semi-retas, olha só, elas estão na mesma direção, só que em sentidos opostos, tá vendo? Ela forma o quê? Essas duas semi-retas formam um ângulo de meia volta, tá? Então, esse ângulo raso, ele pode ser dito também como ângulo de meia volta, tá? Ó, é meia lua também que a gente diz. Então, sempre que duas semi-retas formarem a metade de uma volta inteira,
é o ângulo raso, mede sempre 180 graus, tudo bem? Então, ó, recapitulando, nós temos os ângulos agudos, sempre menor que 90. O ângulo reto, mede 90 graus. O ângulo obtuso, maior que 90. E o ângulo raso, mede 180 graus, ok? Olha só, atenção, galera. Tem exercícios no livro 1, na página 125. O primeiro exercício é para a gente identificar os tipos dos ângulos, tá bem? Então, ó, bons estudos.